Olá, meu nome é Andréa Chaves e eu estou psicóloga, mas ser cristã é a minha verdadeira identidade. Hoje nós vamos falar um pouco da importância de cuidar da nossa saúde emocional e de algumas emoções que podem aí nos ajudar ou nos atrapalhar no nosso estilo de vida. Cuidar da nossa saúde mental é de extrema importância para a qualidade de vida. Pensar em saúde mental tem o objetivo de influenciar diretamente no seu dia a dia, no seu bem-estar e na forma como você vai responder a inúmeras situações. Eu digo que saúde mental não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade que você tem de escolher comportamentos assertivos e dar ordem em meio a situações caóticas. E como escolher comportamentos assertivos se você não investir em treinar novos comportamentos? Como reagir de maneira mais assertiva se existir alguma alteração química no seu organismo que precisa com que você tome medicação? Como ter saúde mental se você não cuidar de uma maneira específica de uma área tão importante da sua vida? A saúde mental, para a OMS, ela é o pilar da nossa qualidade de vida, ou seja, ela vai nos ajudar aí a tomar decisões em outras áreas da nossa vida. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas incríveis que tecnicamente tinham uma resposta muito boa, mas que emocionalmente eram muito difíceis de se lidar. O treino emocional delas era muito raso para lidar, por exemplo, com situações de crise, para lidar, por exemplo, com situações de frustração. Então, as emoções elas vão desencadear esse papel que muitas vezes vai abrir e fechar portas da sua vida. Então, por que cuidar da saúde mental é tão importante nos dias atuais? O suicídio, infelizmente, já virou uma pandemia. Todos os anos, 800 mil pessoas morrem por suicídio. O suicídio hoje é a terceira causa de morte de jovens de 19 a 35 anos. E por que não falar de um tema tão complexo e tão importante na nossa atualidade? Todas as pessoas que cometeram suicídio, ou grande parte delas, segundo a pesquisa, 92%, estavam em um estado depressivo, ou seja, tinham uma doença tratável, mas não trataram a tempo e por isso culminou em sua morte. Então, cuidar da nossa saúde mental é pensar também na nossa longevidade de dias, na nossa qualidade e na nossa longa vida. Então, se você quer ter dias fartos e saudáveis, você precisa cuidar das suas emoções. A ausência de cuidado em saúde mental pode levar as pessoas ao uso excessivo de álcool, drogas e muitas vezes ao uso irregular de medicações para acordar, para dormir, para ter ânimo, porque existem alterações que elas não conseguem tratar na sua raiz e elas começam apenas a querer arrancar os frutos. Não se preocupe com os seus frutos, você precisa se preocupar com a sua raiz e com a qualidade do solo e da água que essa raiz está recebendo. Se você cuidar da sua raiz, você vai ter bons frutos. Mas nada adianta a gente tomar um remédio porque o fruto do sono não está bom, quando a gente não entende a raiz que nos leva a uma alteração de sono. Quando eu cuido também da saúde mental, eu cuido de outras áreas da minha vida, porque a saúde mental ela é esse fator que vai fazer a junção de todas as demais áreas da nossa vida. Então vamos falar um pouco agora sobre emoções. Quais são as emoções primárias, secundárias e terciárias que regem os nossos comportamentos? E quais são as emoções mais comuns que a gente sente com muita frequência? Entendam que não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim. O que existe são emoções funcionais e disfuncionais. E o critério que a gente vai usar para falar de uma alteração é o critério de intensidade e temporalidade. Ou seja, quanto mais aquilo fica intenso e mais ele se repete, ele pode trazer um prejuízo. Vamos pensar no medo, que é uma emoção comum. Se você tem medo de ser atropelado, você não pode passar uma pista mexendo no celular. É importante que você preste atenção no como você vai andar. Agora, se o seu medo está aumentando a intensidade e ele acontece com muita frequência ao ponto de não deixar você sair de casa, talvez seja um sinal importante que você deva procurar ajuda especializada. As emoções são respostas psicológicas e regulatórias que são desencadeadas através de um evento, situação ou pensamento. E elas têm aí a sua disposição de intensidade e temporalidade variando por cada indivíduo. Mas existem algumas emoções que nós falamos que são emoções básicas em quase todos os indivíduos, como alegria, medo, nojo, raiva, surpresa, vergonha. São emoções que podem aí desencadear vários outros comportamentos e situações na nossa vida. Por exemplo, às vezes você por muito medo não tomou uma decisão e isso fez com que você não conseguisse fazer uma viagem com a sua turma de amigos. Talvez você por vergonha não tomou uma decisão que te impediu de alcançar um lugar no seu mercado de trabalho.
Talvez você, por nojo, não provou um alimento que é muito gostoso e que você não vai ter oportunidade de comer de novo. Talvez você, por tristeza, não teve ânimo para ir naquela festa de aniversário que você foi convidado. Então, todas essas emoções que eu falei são emoções comuns e experienciadas de maneira diferente por cada indivíduo. Nós precisamos entender que as emoções, elas não necessariamente são sentenças. Então, o fato de eu estar com raiva, por exemplo, não significa que eu estou sentenciada a ter um comportamento disfuncional. Eu posso reconhecer essa minha raiva e paralisar a raiva e não tomar nenhuma decisão, por exemplo, de maneira impulsiva. Então, quanto mais eu conheço as minhas emoções, mais habilidade eu tenho de dar pausa. Entenda que não sentir é impossível. Agora, agir diante desse sentimento é uma escolha racional que você precisa tomar. As nossas emoções, elas são balizadores, mas não são sentenciadores dos nossos comportamentos. Então, as emoções são esse fator aí que vai nortear várias coisas nossas. E existem 3 categorizações das emoções. Por exemplo, emoções primárias, secundárias e terciárias. E o que são essas emoções primárias? As emoções primárias são essas emoções que eu acabei de falar. Alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa. E as emoções secundárias são as emoções que são baseadas nas emoções primárias, mas que têm outras respostas. Por exemplo, o medo e a raiva pode desencadear o ciúme. Só que as emoções secundárias, elas têm um agravo ou uma influência nas nossas memórias. Então, aquilo que eu tenho de memória das minhas emoções primárias vão desencadear as minhas emoções secundárias. Vou dar um outro exemplo para você. Você está muito alegre com a situação e aí você, de maneira eufórica, fica impulsivo e toma decisões, por exemplo, sem pensar. Isso é uma emoção secundária, porque você tem memória sobre ela. Agora, as emoções terciárias, elas são baseadas nas emoções primárias e secundárias, mas ela tem um componente cultural, afetivo e pessoal. Afinal, os nossos comportamentos, eles são determinados por várias outras coisas que nós vivenciamos. Eu digo que o repertório de comportamento de uma pessoa está ligado, em primeiro lugar, pela sua personalidade, que é aquilo que a gente nasce, é a nossa estrutura pessoal. Em segundo lugar, pela nossa família. Então, a família que nós somos submetidos no início ali da nossa vida vai nos ajudar a sentir algumas emoções ou a ter memórias de algumas situações. Em terceiro lugar, a nossa localização geográfica. Aqui no Brasil é muito comum você sair de uma cidade para outra e ver diferença em respostas culturais a determinadas situações. E quando você sai para um outro país, é aí que você vê que é diferente mesmo. Agora, o quarto ponto que influencia nos nossos repertórios de comportamento são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? E aí entra a espiritualidade. Então, a minha personalidade, a minha ligação familiar, a minha localização geográfica e as minhas crenças vão falar um pouco desse meu repertório de comportamento. E aí, quando eu vou ter respostas emocionais primárias, secundárias e terciárias, elas não vêm do acaso. Então, a gente tem as emoções primárias, que são emoções mais fáceis de qualquer pessoa ter, até um bebezinho tem. Medo, raiva, alegria, tristeza, nojo. E a gente tem as emoções secundárias, que são as emoções que são a junção dessas primárias, mas vão ter uma resposta aí baseada nas minhas memórias. E a gente tem as emoções terciárias, que são baseadas aí nas minhas vivências pessoais e culturais. Talvez você esteja se perguntando, mas André, e aí, o que eu faço? Eu estou entendendo um pouquinho de emoção, mas o que eu faço com isso? O objetivo desse vídeo é te ajudar no seu processo de clarificação. Nós precisamos aprender a dar nome para as nossas emoções. Existem pessoas, por exemplo, que você gosta muito, que você tem muito carinho, mas não somente é uma pessoa íntima, que você pode abrir o seu coração. Nós precisamos aprender a categorizar as nossas emoções para ter mais clareza sobre os nossos comportamentos. Talvez você esteja muito eufórico, você acabou de receber uma promoção no trabalho. E esse não é um dia de você tomar uma decisão financeira, porque a euforia pode te levar a não pensar tanto. Ou talvez você esteja triste por um evento estressor, por um término de um relacionamento. E talvez esse não seja o dia de você tomar decisões que vão desencadear em outras respostas emocionais ou comportamentais ou situacionais para você. Entender as nossas emoções, aprender a dar nome para as nossas emoções, vai nos impedir, inclusive, de ter conflitos relacionais. Quando eu acordo de mau humor, eu já aviso lá em casa. Ninguém fala comigo, para evitar com que eu responda mal às pessoas, porque eu não sou obrigada a acordar de bom humor todos os dias. Eu, Andréa, particularmente, tenho um mau humor matinal. Eu preciso malhar de manhã, depois eu converso com alguém. Em contrapartida, tem outras coisas que me alegram muito e que não necessariamente vão alegrar o meu filho.
Nós precisamos aprender a cuidar das nossas emoções, inclusive a comunicar as nossas emoções para as pessoas que convivem com a gente. Acredite, óbvio e bom senso não existem. O que é óbvio para você e o que é bom senso para você, talvez não seja para o outro. Então aprenda a identificar as suas emoções. Aprenda a falar sobre as suas emoções. E isso vai influenciar diretamente no seu cuidado, na sua saúde mental e emocional. Quando você cuida das suas emoções, você cuida da sua vida. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O objetivo desses vídeos é te ajudar a clarificar e educar as suas emoções. Todas as semanas nós vamos liberar um vídeo com um tema diferente. E eu espero aqui você na próxima semana para falarmos de outro assunto envolvendo saúde mental, saúde emocional, psicologia e estilo de vida.